Eu vou continuar praticando. Xiao Ningguer disse friamente enquanto olhava para Nie Li com seus olhos brilhantes e claros. Xiao Ningguer não gostava de ser interrompida por outros. Ela tinha uma expressão que empurrava as pessoas a milhares de quilômetros de distância em seu rosto, e por conta disso ela raramente estava com os alunos na sala de aula, especialmente os meninos. A atitude de não ter amigos dela parecia um pouco excêntrica. Eu vou embora, imediatamente. Nie Li disse enquanto sorria fracamente. Ele a conferiu de cima para baixo. Xiao Ningguer franziu as sobrancelhas. Essa maneira com que Nie Li está me olhando não é um pouco rude demais? Ela pensou. Ela não podia deixar de se sentir um pouco irritada. Muitos garotos lhe perseguiam no Instituto Sagrada Orquídea, mas Xiao Ningguer sempre os ignorou. Ela só quer se concentrar em seu treinamento. Portanto, as ações de Nie Li agora não eram diferentes dos outros meninos do instituto. Era simplesmente odioso. Você ainda não foi embora? Xiao Ningguer não estava feliz em seu tom. Nie Li a estava perturbando fazia algum tempo. O olhar de Nie Li pousou nas pernas de Xiao Ningguer. Ela não estava usando sapatos, e ele podia ver um par de pernas esguias e esbeltas iluminadas pelo luar, que estavam um pouco vermelhas. Ele disse, quando a noite cai, suas duas pernas parecem como se estivessem sendo queimadas por fogo. Depois de ouvir o que Nie Li acabou de dizer, Xiao Ningguer ficou um pouco atordoada e logo respondeu, como você sabe? Devido ao calor ardente, quando treinava durante a noite, Xiao Ningguer normalmente não usava sapatos. Claro que eu sei, Nie Li sorriu, não só isso, eu sei ainda mais. Não só as suas pernas se sentem como se estivessem sendo queimadas, seu corpo está extremamente frio. Toda noite à meia-noite você sente como se estivesse chovendo granizo sobre seu corpo. É terrivelmente doloroso. Mesmo treinar sua força da alma parece impossível, não é? Xiao Ningguer ficou chocada com as palavras de Nie Li. Ela estava sofrendo a dor sozinha e não contou a ninguém sobre isso, nem mesmo aos membros de sua família. Como era possível Nie Li saber disso tudo? Vendo a expressão no rosto de Xiao Ningguer, Nie Li sabia que ele tinha adivinhado corretamente. Assim, a doença da vida anterior de Xiao Ningguer tinha sido a doença do Ártico. Ao treinar à noite, muitas vezes deixava o ar frio entrar em seu corpo, bloqueando as veias. A doença do Ártico, em casos leves, faria com que a pessoa ficasse gravemente doente, e em casos sérios, faria com que o corpo explodisse. Assim, Xiao Ningguer de sua vida anterior tinha tido muita sorte de ficar de cama por apenas 2 anos. Além desses sintomas, seu corpo deve possuir feridas em certas áreas. Essas contusões devem ser extremamente dolorosas e não só não se dissipam como também devem estar se espalhando por todo o corpo, disse Nie Li com confiança. Você não entrou no nível de bronze 1 estrela ainda, mas uma vez que você o fizer, no melhor das hipóteses, você ficará gravemente doente e seu cultivo reduzirá em muito. No pior cenário, você morrerá. Depois de ouvir as palavras de Nie Li, Xiao Ningguer ficou momentaneamente aturdida. Os 2 punhos estavam apertados e os olhos vermelhos. Como pode? Mesmo que ela fosse muito forte, depois de ouvir essa notícia, ela não podia suportar. Nie Li poderia dizer o que era doença com apenas um olhar. O que ele disse não devia estar errado. Desde que era jovem, sua família queria que ela se casasse com a família sagrada, ao se casar com Shen Fei. Conforme ela cresceu, Xiao Ningguer gradualmente aprendeu que tipo de pessoa Shen Fei era. Por não querer se casar com aquele playboy, ela começou a praticar com fervor na esperança de se livrar desse destino cruel. Infelizmente, os céus não pareciam querer deixá-la fazê-lo, já que ela iria em breve chegar ao nível bronze de 1 estrela, e de repente ouvir essas notícias. Vendo-a, normalmente forte, Xiao Ningguer neste estado, Nie Li não podia deixar de sentir pena dela. Nie Li, já que você sabe que tipo de doença eu tenho, você deve saber como tratá-la, certo? Perguntou Xiao Ningguer. Assustada com o que Nie Li disse, ela inconscientemente baixou sua guarda contra ele e implorou.
Você pode me ajudar? Ela era, afinal, apenas uma menina de 13 anos. Xiao Ningguer tinha uma personalidade forte e raramente pedia ajuda a outros. Nie Li, depois de ouvir seu apelo, de repente sentiu seu coração suavizar. Ele ficou em silêncio, só por um momento, antes de dizer: esta doença pode ser tratada. Você pode procurá-la na biblioteca do Instituto Sagrada Orquídea. A doença se chama doença do Ártico. Sério, respondeu Xiao Ningguer. Suas esperanças voltaram. Como pode ser tratada? A técnica da Wen deve ser utilizada para massagear as áreas afetadas, dissipando o hematoma. Um remédio feito a partir da combinação da grama de listras douradas e da grama do céu imperial deve ser consumida diariamente, com a sua situação, por cerca de um mês. No melhor dos casos, 10 dias podem ser suficientes para que você possa estar totalmente recuperada da doença, disse Nie Li. Este era certamente o melhor método para tratar a doença do Ártico. Técnica da Wen? Repetiu Xiao Ningguer. Ela franziu as sobrancelhas. Ela era membro de uma família nobre, mas ela nunca tinha ouvido falar de nenhuma técnica da Wen antes. Além desses métodos de tratamento, você também deve se certificar de não treinar sua força da alma à noite no futuro, disse Nie Li enquanto estendia a mão para Xiao Ningguer. Ele continuou falando: tire sua técnica de cultivo, e deixe-me dar uma olhada nela. Xiao Ningguer olhou para Nie Li. Se um estranho lhe pedisse que tirasse sua técnica de cultivo, ela sentiria que estava simplesmente sendo enganada. Mas ela, depois de ver a expressão de Nie Li, não podia deixar de sentir uma sensação de confiança nele. Nie Li já tinha dito a ela muitas coisas, então ela decidiu depositar sua total confiança nele. Ela recuperou sua técnica de cultivo de seu anel interespacial e entregou a ele. Era um pedaço de pergaminho ligeiramente envelhecido, com um monte de conjunto denso de palavras escritas sobre ele. Ao receber o pergaminho de Xiao Ningguer, Nie Li acidentalmente tocou a parte de trás de suas mãos brancas, esbeltas de jade, mas Nie Li não se importava. Em vez disso, ele estava lendo cuidadosamente o pergaminho. Depois que suas mãos foram tocadas por Nie Li, Xiao Ningguer rapidamente retirou as mãos e sentiu seu coração vibrar. Seu humor estava uma bagunça. Ela pensou: e se Nie Li estivesse tentando chantageá-la? E se ele tivesse pensamentos impuros sobre ela? Quando ela levantou a cabeça, no entanto, ela viu que Nie Li não tinha sequer notado a sua reação quando suas mãos tocaram, e se sentiu aliviada. A expressão de Nie Li, quando olhou para o papel de pergaminho, era especialmente séria. Isso fez Xiao Ningguer ficar um pouco distraída. Ela reagiu apenas um momento depois. Ela baixou a cabeça e começou a pensar em alguma coisa. Alguém da linhagem direta de uma família nobre, rica e poderosa, realmente pratica esse tipo de técnica de cultivo de baixo grau. Não é nenhum mistério que Cidade da Glória foi destruída, Nie Li silenciosamente murmurou. O que você acabou de dizer? Xiao Ningguer arregalou os olhos e olhou para Nie Li. Ela só ouviu algumas das palavras que Nie Li murmurou, mas ela não pode ouvir claramente. Nada, Nie Li riu levemente. Esta técnica de cultivo é muito pobre. Ela vai danificar o seu meridiano com a prática. A razão por trás da sua doença do Ártico pode ser atribuída em grande parte a esta técnica de cultivo. Mude esta parte da mente psíquica para a celestial psíquica e mude isso para a alma e espírito mesclar. Nie Li continuou a falar, alterando a técnica de cultivo da força da alma de forma que não dava mais para reconhecê-la. Xiao Ningguer, ao ouvir Nie Li alterar sua técnica de cultivo da força da alma, sentindo-se um pouco convencido. Esta técnica de cultivo foi transmitida por seus ancestrais. Tinha a classificação 6 na coleção da família de técnicas de cultivo. Como poderia ser alterada por um capricho de Nie Li? Independentemente disso, Xiao Ningguer ainda ouviu as palavras de Nie Li. Ela era, afinal, uma praticante desta técnica de cultivo, então ela tinha alguma experiência sobre alguns assuntos a respeito. Gradualmente, Xiao Ningguer percebeu que as modificações que Nie Li fez eram razoáveis. Na verdade,
as modificações ficaram muito melhores do que o original. Os olhos de Xiaoninger se arregalaram e um olhar incrível estava neles enquanto olhava para Nieli. Nieli, você pode repetir isso de novo? Eu preciso me lembrar do que você acabou de dizer. Xiaoninger disse rapidamente. Tudo bem, Nieli voltou seu discurso, repetindo a modificação para a técnica de cultivo. Depois de treinar sua força da alma, Xiaoninger conseguia memorizar qualquer coisa sem esquecê-la. Mesmo que ela só pudesse compreender algumas das modificações, ela ainda conseguiu memorizar o que Nieli disse. Quanto mais ela olhava, mais ela percebia o quão mais poderosa era a técnica de cultivo que tinha sido modificada por Nieli. O olhar de Xiaoninger em direção a Nieli inicialmente tinha uma pitada de confusão, mas logo se transformou em um olhar cheio de admiração. Quanto conhecimento sobre a força da alma alguém deve ter para mudar essa técnica de cultivo da força da alma de alto escalão a tal ponto? Mesmo um espiritualista demoníaco de nível ouro negro não seria, necessariamente, capaz de fazer tal coisa. Poderia a compreensão de Nieli sobre o cultivo ter ultrapassado há muito tempo a de um espiritualista demoníaco de nível ouro negro, até mesmo alcançando o reino de um espiritualista demoníaco de nível lendário? Tratando-a como um tesouro, Xiaoninger havia profundamente memorizado todas as modificações que Nieli fez à sua técnica de cultivo em seu coração. Ela não podia dizer quais eram os seus sentimentos em relação a Nieli: temor, adoração? A idade de Nieli era a mesma dela, mas Xiaoninger percebeu que havia uma grande diferença entre eles. Era ridículo que ela pensasse que Nieli era o poir da classe. Ela percebeu quão ignorante a professora Shen Xiu e os outros alunos eram quando ridicularizavam Nieli. Ela estava completamente convencida de que o que Nieli disse anteriormente na aula sobre como se tornar um poderoso espiritualista demoníaco de nível lendário ser verdade. Desde que ela era jovem, não importa se fosse o talento ou inteligência, Xiaoninger tinha superado seus colegas. Esta foi a primeira vez que ela admirou alguém de sua própria idade. Nieli dissera antes que se casaria com a garota mais linda da Cidade da Glória. Quando pensou nisso, os pensamentos de Xiaoninger ficaram confusos. Ela baixou a cabeça sem dizer nenhuma palavra. De repente, uma figura apareceu em sua mente. Era Ye Ziun. Embora Xiaoninger estivesse confiante em sua aparência, ela tinha de admitir que ela não era capaz de competir com Ye Ziun. Em que você está pensando? Perguntou Nieli, olhando para Xiaoninger. Ficou intrigado, pois sua expressão era um pouco estranha. Não, nada. Xiaoninger rapidamente balançou a cabeça, expulsando todos os pensamentos que ela tinha em sua cabeça e perguntou: Nieli, você conhece a técnica da Wen? Claro que sim, Nieli assentiu e continuou, mas a técnica da Wen requer contato direto com a área machucada. Não parece apropriado se eu a aplicasse. Xiaoninger olhou para a face cinzelada de Nieli. Ele tinha sobrancelhas afiadas, e luzes profundas brilharam em suas pupilas pretas. Ele tinha um pouco de uma aura bela em torno dele, que foi lentamente se fundindo com a imagem que ela tinha em seu coração. Ela baixou a cabeça e disse: Eu não me importo. Você não estaria apenas me tratando? Não quero me tornar uma inútil. Essa última frase que Xiaoninger disse foi para se confortar. Na frente de Nieli, Xiaoninger deixou cair a guarda fria que tinha contra ele. Nieli ficou em silêncio por um momento. Mesmo sendo ela uma menina e não se importando, se eu fosse recusar, eu seria muito mesquinho. Seu coração já tinha Ye Ziun. Ele só tinha uma pequena impressão sobre Xiaoninger. Ele não pensou muito sobre isso e disse: Ok, então, eu vou ajudá-la com a técnica da Wen para tratar sua doença uma vez a cada 3 dias. Faça o que eu disse quando voltar. Coma aquelas ervas e você ficará bem. Respondeu Xiaoninger, assentindo em silêncio. Onde está a área afetada? Perguntou Nieli. As bochechas frias de Xiaoninger levemente coraram e apontaram para a parte de trás de seu pé. Tem uma aqui. Nieli abaixou a cabeça para olhar para ela. Ele viu uma área de um púrpura profundo no topo de um dos pés brancos e sedosos de Xiaoninger.
O machucado já estava tão grave. Tão grave, disse Nieli. Ele franziu o senho e continuou. Felizmente é só no pé, caso contrário, seria um pouco problemático em outro lugar. É muito mais conveniente, já que está no topo do pé. Eu termino em breve. Nieli se agachou e sentou-se no gramado. Disse Xiaoninger, assentindo. Ela não disse que essa é a única área machucada. Quando ela colocou seu pé nas pernas de Nieli, uma luz brilhou em seus olhos. Ela parecia estar pensando em alguma coisa.